Olá! A direita brasileira, que chegou com tudo ao poder lá em 2018, hoje vive um cenário de bastante incerteza. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar nos pontos de uma fonte que faz um diagnóstico bem duro, viu? O declínio do bolsonarismo. Vamos entender o que causou isso e quais são as consequências. E a pergunta que essa análise tenta responder vai direto ao ponto. É bem provocadora. Afinal de contas, o que foi que destruiu a direita brasileira? E a resposta, segundo essa fonte, é categórica. A conclusão é essa que a gente vê aí. Hoje, a direita está destruída. Pesa, né? Uma afirmação muito forte. Então agora a gente vai começar a entender os porquês, o que levou a esse diagnóstico. Para começar, a análise aponta direto para uma série de erros que teriam sido estratégicos durante a gestão do ex-presidente. É bem aqui que a história desse declínio começa a se desenhar. Então, essa fonte destaca 3 erros estratégicos que teriam sido, assim, fatais. Primeiro, o conflito com a própria base, que ficou simbolizado ali no rompimento com o Sérgio Moro. Segundo, a comunicação, digamos, caótica durante a pandemia, um momento super crítico para o país. E terceiro, o embate de frente com o Supremo Tribunal Federal, o STF. Cada um desses pontos foi minando um pedaço do capital político do governo. O que é bem interessante de notar aqui é essa mudança de foco, sabe? A análise sugere que o governo começou com aquela promessa de uma gestão mais técnica, com nomes como Paulo Guedes na economia, mas, com o tempo, essa pegada foi sendo trocada por um ciclo quase que constante de polêmicas e brigas políticas. Olha, o caso do Sérgio Moro é visto como um ponto de virada mesmo. A análise descreve ele como um aliado estratégico e diz que o rompimento custou muito caro. A fonte até especula que uma indicação para o STF poderia ter segurado a aliança, sabe? Mas a briga foi pública e acabou rachando a base de apoio que sustentava o governo. E essa frase aqui da fonte, ele comprou uma briga que não conseguiria vencer, ilustra perfeitamente o conflito com o judiciário. A análise diz que esse embate com o STF, que acabou se personalizando na figura do ministro Alexandre de Moraes, foi uma batalha que desde o começo já parecia uma derrota certa. Basicamente, um gasto de capital político que não precisava ter acontecido. Bom, agora a gente entra no que a análise considera um verdadeiro catalisador para esse enfraquecimento: a pandemia. Esse período não só intensificou os conflitos que já existiam, como também criou novas frentes de desgaste. E sobre a comunicação na pandemia, a análise é bem direta. Como resume esta frase? A fonte argumenta que as falas públicas do então presidente foram um erro estratégico gigante que criava polêmica todo santo dia, coisa que podia e, segundo a análise, deveria ter sido evitada. Tá, mas e qual seria a alternativa, então? De acordo com a fonte, a postura ideal teria sido focar na gestão, sabe? Disponibilizar recursos, as vacinas e deixar a comunicação polêmica totalmente de lado. Era para ser uma abordagem de gerenciamento e não de confronto. E essa outra frase é o resumo da ópera. Segundo a análise, o maior adversário do governo foram as próprias palavras. O argumento é esse: o excesso de falas controversas acabou, no fim das contas, minando a própria administração por dentro. Beleza. Com todos esses erros se acumulando, quais foram os resultados práticos disso tudo? É o que essa parte da análise foca agora, as consequências diretas para o movimento político. A conclusão aqui é bem clara. A soma desses conflitos internos, da gestão da pandemia e do bate-boca com as instituições, tudo isso resultou num bolsonarismo fragmentado, um movimento que perdeu força e coesão. E este gráfico ajuda a gente a visualizar o resultado prático disso no tabuleiro político. Segundo a fonte, o que a gente tem é um bolsonarismo enfraquecido, apesar de ainda ser a maior fatia do bolo. Ao mesmo tempo, a oposição se fortaleceu e novas facções surgiram meio desalinhadas. Ou seja, o campo da direita ficou bem mais dividido, bem mais complexo. A análise também cita erros mais recentes, como aquela tentativa de usar a política de tarifas do Donald Trump como uma cartada eleitoral aqui no Brasil. Segundo a fonte, a ideia não pegou, não teve a repercussão que eles esperavam, e o fracasso dessa manobra só serviu para aprofundar a percepção de que o movimento estava enfraquecido. Diante de todo esse cenário, fica a pergunta: o que um futuro reserva? A parte final da nossa análise vai explorar justamente isso, as perspectivas e os desafios para a direita já de olho nas próximas eleições. E o ponto crucial parece ser este. Com a figura de Bolsonaro politicamente mais fraca, a direita tem pela frente um desafio enorme de encontrar ou construir uma nova liderança. Alguém que consiga unificar esse campo e ter força para competir nacionalmente. Mas e quem poderia ser essa pessoa? A fonte avalia alguns nomes.
Tarcísio de Freitas, por exemplo, é apontado como a opção mais viável, mas com aquela ressalva de que talvez falte um punch, uma identidade mais própria, sabe? Governadores como Zema e Ratinho Júnior são vistos como forças regionais importantes. E o MBL? Bom, a análise descarta de forma bem contundente, chega a classificar o movimento como uma seita e não como um partido de verdade. Outra possibilidade que a fonte levanta é uma mudança de estratégia. Em vez de uma direita que bate no peito e se diz de direita, o movimento poderia, digamos, se camuflar no centro. Adotar uma fachada mais de centro, um pouco como o PSDB era visto no passado, para tentar pescar um eleitorado mais amplo. E a previsão final dessa fonte é bem pessimista. A análise conclui que, com o cenário que se desenhou, a eleição de 2026 já estaria, na visão deles, perdida para a direita, com o PT bem posicionado para vencer de novo. E a gente termina com a pergunta que fica no ar depois de toda essa análise, né? Diante de um movimento descrito como fraturado, com futuro incerto, será que se reinventar é o único caminho possível para a direita brasileira em 2026? Fica aí a reflexão.